Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém, irmãos? Por gentileza, podeis sentar. Glória a Deus. Amados irmãos, a epístola escrita aos Hebreus foi escrito para os irmãos judeus, hebreus, israelitas, lá da Judeia, que conheciam a lei de Moisés, que tinham Moisés como seu grande sumo sacerdote, que tinha a Moisés como seu, ou melhor, como Arão como seu grande sumo sacerdote, e Moisés como sendo o maior legislador que a humanidade já teve. Então o povo judeu era um povo que já tinha princípios e posturas morais acima da média. Eles guardavam os 10 mandamentos, eles tinham uma série de códigos de fé muito superior aos gentios. E quando essa epístola foi escrita aos hebreus, muitos hebreus, ou seja, judeus, lá na Judeia, Samaria, Galileia, alguns estavam passando por uma crise de fé. Muitos, nós já estamos aqui basicamente entre o ano 55 para o ano 60, então já havia passado quase 40 anos da crucificação de Jesus, e muitos judeus começavam a ver aquelas seus amigos, seus vizinhos, colocando o cordeirinho nas costas e indo para Jerusalém para celebrar o sacrifício no templo, porque nessa época o segundo templo em Jerusalém ainda funcionava, e muitos irmãos começaram a ver aquilo e começaram a voltar para a sua antiga prática. Dessa maneira eles rejeitavam Yeshua, que a irmã leu aqui, é o nome de Jesus em hebraico, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Eles estariam abandonando e voltando para os rituais, para os cerimoniais ancestrais que eles tinham recebido de Moisés. Então o escritor aos Hebreus escreve essa carta para fortalecer a fé do povo judeu que tinha aceitado o Senhor Jesus como seu Messias. E é por isso que ele fala lá no capítulo 7, ele faz uma comparação entre o Senhor Jesus e Melquisedeque. E agora, no capítulo 10, a palavra aqui é exortar esses irmãos a permanecerem na fé. E ele inicia dizendo: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, porque ninguém entrava no santuário. O templo em Jerusalém só entrava no local santo os sacerdotes descendentes de Levi. Davi tinha dividido em 14 turmas, porque havia muitos sacerdotes. Então ele fez esses turnos para que esses sacerdotes descendentes de Levi, pelo menos uma vez na vida, pudessem entrar no local santo, não no Santo dos Santos. Então os sacerdotes entravam no local santo, e o povo não entrava no templo, o povo ficava no pátio. Às vezes você está lendo a Bíblia e você fala: Pedro e João foram orar no templo. Não é no dentro do templo, é no pátio. Ninguém entrava no templo, só entrava no templo em Jerusalém os sacerdotes levitas. E no Santo dos Santos, onde a nossa Bíblia usa a expressão véu, todas as vezes que a Bíblia usa a expressão véu, é uma tradução adaptada para a língua portuguesa, porque não é véu, é mantilha. No caso da mulher que deve se cobrir, está falando de uma espécie daquele manto escuro que as muçulmanas usam, é o chador.
Não tem nada a ver com esse véu branquinho na cabeça, que parece mais uma mosquiteira. Não tem nada a ver, isso é enfeite, irmão. A Bíblia fala, cobria, não podia mostrar o cabelo, a cobertura da mulher. Há 2000 anos atrás, era pecado uma mulher judia mostrar o cabelo. Então era uma coisa completamente coberta, não tinha nada a ver com o que a gente vê aqui hoje no Brasil. Muitas pessoas pensam que aquilo lá é o que a Bíblia fala. Não tem nada a ver, mas é risível aquele modelo, porque não conhece história, não conhece cultura, e aí faz uma coisa daquela e acha que está no nível superior ainda. Olha que fraqueza espiritual. E lá em Israel, para os irmãos terem uma base, era tudo segregado. Só o sacerdote levita entrava no templo. No Santo dos Santos, uma única vez ao ano, no dia do Yom Kippur. Yom é dia em hebraico, Kippur é perdão ou expiação. No dia da expiação, uma única vez ao ano, o sumo sacerdote, ou seja, o grande sacerdote, podia entrar. Nem os sacerdotes ordinários podiam entrar, os sacerdotes levitas comuns, só o sumo sacerdote. E fora do templo ficava quem? Os homens judeus. Aí havia uma divisão, chamado de o pátio das mulheres, e outra divisão, o pátio dos gentios. Era tudo segregado. Então ninguém entrava no santuário. As pessoas faziam sacrifício fora do santuário. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, é que adentrava. E aí, a nossa Bíblia fala também véu, mas não é véu, é uma verdadeira cortina que tinha. Porque a espessura desse, que ficou chamado de véu, o véu do templo, ali não é véu, irmão, ali é uma cortina que tinha, que dá basicamente 1 palmo de grossura, linhas. Para os irmãos terem uma base, 2 touros não conseguiam rasgar o véu, não conseguia rasgar a cortina do templo. Mas quando Jesus morreu na cruz, essa cortina, esse véu, foi rasgado de alto a baixo pelo poder de Deus. Então, meus irmãos, tudo segregado. E o judeu tinha que ir lá fazer sacrifício. Então o escritor diz assim: não, meus irmãos, você precisa ter fé, você precisa ter ousadia, porque para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, não é mais levando aquele cordeirinho, porque nós romanceamos o ofício sacerdotal. O sacerdote pegava a ovelhinha, colocava ali, pegava a faquinha e cortava o pescocinho da ovelhinha, tudo romanceado. Não era assim. Eram milhares de pessoas na fila, aquele cheiro horrível de animais, e animais berrando, e o sacerdote passava a faca no pescoço, jogava sangue para tudo quanto é lado, aquele fedor de sangue, moscas, etc. E aquele próximo. Por isso que Deus falou: estou farto desse culto. Se eu quisesse bodes, se Deus quisesse bodes e ovelhas, Davi fala. Mas Deus ficou cheio disso. Era horrível. Hoje, provavelmente, haveria crítica dos grupos protetores de animais, porque era muito cruel. Cortava, passava a faca no pescoço da ovelha, e aquela multidão cortava, próximo, aquela coisa horrível, horrorosa. Graças a Deus, que o nosso Cordeiro de Deus, João Batista, quando olhou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus que Jesus morreu uma única vez na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus nos dá acesso ao Santo dos Santos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você fique sabendo nessa noite, que se você tem algum defeito, jamais você poderia ser sacerdote. Nariz grande, está fora. Orelha de abanar, está fora. Pé torto, está fora. Qualquer tipo de mancha, não podia ser sacerdote. Estava excluído. Mas o sangue de Jesus nos dá vitória e nos garante acesso, seja com qualquer defeito que você tenha. Oh glória, nós temos acesso diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor.
mulheres não podiam ser sacerdotes, estavam todas excluídas. Nenhuma mulher podia entrar na presença de Deus, mas o sangue de Jesus, aleluia, quebrou todo tipo de resistência de gênero. Não importa se é homem, não importa se é mulher, não importa se é anciã, não importa se é criança, todos têm acesso diante de Deus, no Santo dos Santos. Nós temos motivos para adorar a Deus, porque a segregação era terrível. E ele inicia dizendo: irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Se não fosse o sangue de Jesus, irmãos, nós não teríamos a menor chance. Se não fosse o sangue de Jesus, jamais nós estaríamos aqui. O pastor Jaderson disse aqui: irmãos, todos os cultos são importantes, mas nós entendemos a importância desse, que é o culto de Santa Ceia, porque tem a ver com a morte do Senhor, porque nós vamos relembrar a morte de Jesus há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, o efeito que ela tem em gerações até atingir nós nessa noite. E ele diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, glória a Deus. Porque o outro caminho é o caminho da segregação, é o caminho do não toques, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que usar tal roupa, tem que ser desse jeito. Isso é lei. A lei mata. A lei é apenas para diagnosticar o pecado da humanidade. Através da lei você jamais será justificado. Para começar, até o sacerdote que ia oferecer sacrifício, primeiro ele tinha que fazer o sacrifício para ele mesmo, porque ele também é um pecador. Mas o nosso sumo sacerdote nasceu sem pecado. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Jesus nunca cometeu pecado, nunca houve engano na boca dele, porque ele é o sacerdote perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo novo e vivo caminho que ele consagrou. Lembra que havia a cortina, o véu que separava o local santo do local santo do santo. Lembra que quando Jesus morreu rasgou, mas rasgou o corpo dele também na cruz. O corpo dele, como aquele véu que foi rasgado, e a hora que caiu aquele véu, todos tiveram acesso ao santo dos santos. Glória a Deus, irmãos. Ninguém tinha acesso diante do Pai. As pessoas, Deus estava longe, irmãos. As pessoas não tinham a menor chance, mas graças ao sangue de Jesus, agora, irmão, nós temos acesso. Você pode levantar mãos para os céus e clamar: Pai nosso que estás no céu. Você tem acesso ao santuário, ao Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É através do sangue de Jesus. E ele diz aqui: o véu, ou seja, a cortina, isto é, pela sua carne. E nós temos um grande sacerdote na casa de Deus. Todo judeu se gloriava de ter Moisés como grande cabeça da casa de Deus e Israel. Até hoje se fala de Moisés, mas a Bíblia aponta para Jesus, que Jesus efetuou a obra da salvação. Nós temos um grande sacerdote. Sacerdote é aquele que intercede, irmãos. Sacerdote é aquele que leva a causa dos homens para Deus. E Jesus é o verdadeiro sacerdote. Sabe por que você tem convicção da sua salvação? Todo cristão tem convicção da sua salvação. Sabe por quê? Você vai ficar: mas não sei, eu não sou perfeito. Esquece isso. Se você confessou Jesus,
se você tem comunhão com Jesus, se você sentiu que o sangue de Jesus está sobre você, tenha a convicção da sua salvação, porque não é pelos seus méritos, não é pela sua capacidade intelectual, não é pela sua capacidade moral, mas é pelo sangue de Jesus. O Pai olha para você e vê através de Jesus a sua vida. Por isso que você pode ter a convicção da salvação, que você é salvo pela obra expiatória de Jesus no Calvário, não são pelas suas obras. Ah, irmão, a Bíblia não fala se eu permanecer até o fim? Sim, mas se o fim for hoje, e se for agora o seu fim, você pode dizer: estou na fé, glória a Deus, eu sou salvo pelos méritos de Jesus no Calvário. Não é por nada que você tenha feito, mas pela grande misericórdia de Deus. Salvação é dom, é gratuito, é graça. Jesus quis te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Basta você exercer fé na obra expiatória do Calvário. Por isso mesmo que ele fala: cheguemos-nos com o coração sincero. Coração aqui é o símbolo da nossa sede emocional. Cheguemos com verdadeiro coração, em ter essa certeza de fé. Com fé, irmãos, glória a Deus, crendo na obra de Jesus. Quando o Senhor Jesus falou na cruz: está consumado, está pronto, Ele fez, Ele realizou a obra da salvação. Eu preciso exercer fé nesse sacrifício de Jesus. E Ele diz aqui: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Água limpa é o que o sacerdote fazia, lavava as mãos antes, numa bacia, antes de iniciar todo o trabalho sacrificial. Quem é a nossa água na Bíblia? É a pessoa do Espírito Santo, é Ele que nos santifica. Qual é a água que limpa o homem? A palavra de Deus. Por isso que você tem que vir nos cultos, irmãos. Tem gente que não percebeu isso ainda. Cada culto, cada dia que você lê a Bíblia, cada momento que você abre o seu coração para a palavra, são águas purificadoras que vão limpando o seu coração, que vão limpando a sua alma, vão tirando de você todo sentimento que não glorifica a Deus. É a palavra que vai santificando. O Senhor Jesus disse: santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia são águas purificadoras. Você vai lendo a Bíblia, vai gestando fé em você. Você vai lendo a Bíblia, você vai tendo sim vontade de orar mais, de ser um marido melhor, de ser uma esposa melhor, de ser um filho melhor, de ser um cidadão melhor, de ser um ser humano melhor. Por isso que nós temos que ler a Bíblia diariamente, todo dia, nem se for para ler um versículo sequer. Leia, porque são águas purificadoras. O Espírito Santo também é o agente purificador da nossa alma, porque a nossa alma, irmão, nada pode lavá-la a não ser o sangue de Jesus. As pessoas fazem rituais, tomam banho no porto. Muita gente se batiza com esse intuito. Olha que fraqueza, não conseguiu entender nada do que significa o batismo na Bíblia. Vai lá tomar banho. Rituais de homens. O que purifica a sua consciência não é nada que se faça exteriormente. 1 bilhão de hindus mergulham num rio fétido chamado Brahmaputra ou Ganges para ter a consciência limpa. Não consegue, pelo contrário, sai com o corpo contaminado. Porque a cidade de Varanasi é onde se faz todo tipo de queima de corpos. Então o rio está totalmente poluído, mas eles acham que é o Rio Santo e eles mergulham lá para ter a consciência limpa. Católicos filipinos se crucificam na época da Páscoa,
se crucificam, se automutilam para terem a consciência limpa. Não conseguem. Milhares de muçulmanos xiitas pegam um chicote e ficam batendo com lâminas na ponta no mês sagrado deles, para se ver livre da sua mente. Não adianta, irmão. Nenhum alvejante que você usa na sua roupa lava a sua alma. Não tem nenhuma metodologia humana para lavar o sentimento de culpabilidade, mas o sangue de Jesus, o sangue do Filho de Deus, o sangue do sumo sacerdote, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. É o único que consegue tirar a mácula da sua alma, a culpabilidade da sua consciência. Só o sangue do Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vivo está. Louvado seja o nome do Senhor. Só o sangue de Jesus é que te dá certeza e convicção de salvação. É o sangue de Jesus. Evoque mais o sangue de Jesus, irmãos. Clame mais pelo sangue de Jesus. Quando você for orar, diga: Jesus, lava o meu espírito com teu sangue. Jesus, lava a minha alma, a sede das minhas emoções com teu sangue. Tira, Jesus, do meu coração toda mágoa, toda tristeza, todo sentimento que não te glorifica. Peça para o Senhor Jesus lavar o seu íntimo com o sangue dele. Peça para Jesus lavar o seu corpo, a sua carne, que é o templo do Espírito Santo. Peça para ele tirar toda mancha, toda mácula, todo pecado. Peça para o Senhor Jesus lavar as suas vestiduras com o sangue dele, para que você possa entrar na cidade santa. Louvado seja o nome de Jesus. Clame pelo sangue de Jesus, invoque o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Lutero, no século XVI, iniciou a reforma protestante, lendo Romanos: o justo viverá da fé. E ele foi sequestrado pelo rei Francisco da Saxônia e levado para um castelo, e o rei fez isso para protegê-lo. Aquele castelo úmido, solitário, Lutero começou a traduzir a Bíblia, começou a fazer a tradução da Bíblia, que hoje é uma obra-prima que deu toda a estrutura da língua germânica, da língua alemã. E quando ele estava concluindo a Bíblia, ele numa noite, não sabe se ele estava dormindo, se ele estava tendo uma visão, mas apareceu Satanás, o acusador dos irmãos, e disse para Lutero: Lutero, quem você pensa que você é? Você é um pecador que nem qualquer homem, qualquer mulher. Você é um pecador. Se não peca com atos, peca em pensamentos. Quem que você pensa que é? E começou a falar para Lutero todos os pecados, uma lista, um pergaminho. Tal dia você fez isso, tal dia você pensou isso, tal dia você agiu assim, e tudo era mesmo verdade. Todo atos e falhas de Lutero. E Lutero perguntou para ele: tem mais alguma coisa que o senhor quer dizer? Ele falou: não, são todos isso, o que mostra que você não tem capacidade alguma de ser salvo, ou ser um reformador, ou ser qualquer coisa. Lutero pegou a pena, pôs na tinta vermelha e escreveu: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus! O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não há pecado que seja páreo ao poder do sangue de Jesus, do sangue do Filho de Deus, do sangue do Messias. Nada suporta o sangue de Jesus. E a palavra do Senhor diz isso.
Cheguemos-nos com confiança. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o vale que você está passando, eu não sei qual é o seu problema, mas essa noite Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra profética para a sua vida. O sangue de Jesus te dá vitória. Levanta a cabeça, tenha fé, vai passar esse vale. Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar as suas orações. Chegue com confiança, chega com ânimo. Deus vai honrar a sua fé para a glória do nome dele. Aleluia. Retenhamos firmes. Não é para desanimar, não, é para reter, é para segurar. Reter é segurar. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Sabe por quê? Porque fiel é o que te prometeu. Glória a Deus. Não foi Deus que te prometeu, minha irmã? Não foi uma palavra profética que diz que você vai ser vitoriosa? Fiel é quem deu essa palavra, e Ele vai cumprir essa palavra na sua vida. Então essa enfermidade, esse processo, essa luta na sua casa vai passar em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel e Ele vai honrar a sua fé. Então fique firme, não desanime, não desanime. Retenhamos firmes, aleluia, a confissão da nossa esperança. Nós não estamos esperando só aqui as coisas passageiras e efêmeras. Nossa esperança é estar com os olhos em Cristo. Os nossos olhos têm que estar voltados para a cruz, para o nosso alvo principal. Aqui em 1 Coríntios capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 26: porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Essa é a nossa esperança. O que é a ceia? O que nós viemos fazer aqui nessa noite? Nós viemos aqui primeiramente agradecer a Deus por tão grande salvação. Nós viemos aqui para dar graças. Graças te damos, ó Deus, por tão grande salvação, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Porque a morte de Jesus, esse ato de Santa Ceia, ele tem 3 dimensões espirituais. Ele volta para o passado. Então todas as vezes que eu trago aqui o pão e o cálice, eu lembro da morte. Quando foi a morte de Jesus? Há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, lá no Monte Calvário. Então eu volto 2000 anos atrás para declarar a minha confissão. Eu creio que Jesus foi crucificado para perdão dos meus pecados. Eu creio que Jesus derramou o sangue dele, que ele deu o corpo e o sangue dele por mim. Eu volto para o passado, mas ele fala algo extraordinário. Ele diz assim: todas as vezes comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte de Jesus. E quando eu estou anunciando a morte de Jesus, como estou fazendo nessa pregação, eu estou ministrando para os irmãos a ideia de estar ligado em Cristo, a comunhão. A hora que você pegar esse pão, você está declarando a sua fé. Eu creio que Jesus Cristo se fez carne. Eu creio que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne, é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Ao pegar esse pão é o símbolo do corpo de Jesus. Isso gesta fé e comunhão. A hora que você pegar esse cálice, você está declarando: eu creio no sangue da nova aliança. Isso tem a ver com comunhão, com o corpo místico de Cristo. Portanto, presente é a comunhão. O passado é o fato histórico, ele morreu na cruz.
agora eu estou em plena comunhão. Mas veio a esperança escatológica, a esperança futura, até que Ele venha. Glória a Deus. Jesus virá buscar a sua igreja. Nós somos peregrinos nessa terra, irmãos. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos peregrinos na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus diz claramente que nós cearemos com Ele na bodas. É isso que diz a palavra de Deus aqui em Mateus, que nós cearemos com Ele na bodas. Mateus 26, versículo 29, capítulo 26, versículo 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Nós estamos bebendo, comendo o pão e bebendo o cálice, participando da santa ceia de Jesus, do Senhor. Jesus não está mais participando, mas Ele participou há 2000 anos atrás. Mas Ele vai participar de novo. Quando? Quando Ele vier arrebatar a igreja. Vai participar de novo, vai lá até que Ele venha. Então nós estamos aqui participando da ceia, mas Jesus vai arrebatar a igreja e vai participar da ceia com Ele. Glória a Deus. Então nós temos expectativa e esperança futura. Então o culto de Santa Ceia é fundamental para eu entender o que significa essa ordem do Senhor Jesus. Porque essa é a ordem, irmão, não é opcional. Eu acho que eu não vou na ceia. Isso não existe, irmão. Acho que eu não vou esse mês. Isso não existe, não é opcional. É a ordem do Senhor Jesus. Fazer isso em memória de mim. Tem que participar da Santa Ceia do Senhor. É ordenança. E a outra ordenança é o batismo nas águas. Quem é que deve se batizar? Quem já é salvo, quem já foi lavado no sangue de Jesus, quem já morreu para o pecado, aí é sepultado nas águas batismais, conforme Romanos capítulo 6, sepultado com Ele no batismo. Então, irmãos, são apenas duas ordenanças, e nós temos que obedecer com alegria. Nós temos sacerdote, glória a Deus. Toda vez então, terça-feira você vai vir orar aqui. A hora que você dobrar o seu joelho, o céu se abre se você iniciar clamando o sangue de Jesus. Sabe qual é o problema? É que tem gente que vai orar e nem começa agradecendo a Deus pelo sacrifício do filho dele. Parece uma metralhadora giratória. Já é a luz que vai para. Que assunto é esse, irmão? Meu Deus, aquele homem, não sei o que ela. Não, começa dizendo: Pai, eu te agradeço pelo sangue do teu filho Jesus. Abre a sua oração adorando a Deus pelo grande sacrifício. Olha o que diz João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai Todo-Poderoso fez um plano de redenção. O Pai fez um plano de redenção, mas quem se fez carne e executou o plano da redenção não foi o Pai, foi o Filho. Não foi o Pai. O Pai não se fez carne. Quem se fez carne foi o Filho. O Filho se fez carne. O Filho morreu na cruz do Calvário e derramou sangue dele para minha e para a sua justificação. Mas quem que nos convence dessa verdade? Quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? A pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence que o Pai fez um plano, que o Filho executou o plano, mas é o Espírito Santo que convence o pecador, para ele compreender o grande amor de Deus. E nós estamos usufruindo desse grande amor. Portanto, culto de Santa Ceia é um culto de alegria, é um culto de glorificar a Deus, é um culto de agradecer a Deus, é culto de pedir perdão. Senhor, me limpa com o teu sangue. É culto de gratidão, é culto de ações de graças. Que você possa pegar esse pão, possa pegar esse cálice com confiança, sabendo que nós temos o grande sumo sacerdote,
Jesus Cristo, cujo sangue nos purifica de todo pecado. Amém, irmãos? Da maneira que você está, curva a sua cabeça, oremos. Pai Santo, Deus eterno, te damos graças, te glorificamos por essa santa ceia. Meu Deus, que privilégio que temos de estarmos na tua presença. Pai, nós te louvamos porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sonda-nos nessa noite e lava, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas. Lava o nosso espírito com teu sangue, lava a nossa alma, a sede das nossas emoções. Limpa com o teu sangue, lava o nosso corpo, a nossa carne, que é o templo do teu Espírito Santo. Lava com o teu sangue. Te adoramos, Deus Pai Todo-Poderoso. Te agradecemos pela obra da expiação na cruz. Te louvamos, Senhor Jesus, pelo sangue da nova aliança, e te agradecemos por tão grande salvação. Assim, com ações e graças e com fé, nós te pedimos, em nome de Jesus. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão. Amém. Graças a Deus.